Bom dia, queridos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso Deus triuno, nós iniciamos mais este culto online, esta meditação na palavra do nosso Senhor Deus. Que Ele abençoe a cada um, dando-lhes entendimento na sua palavra e aumentando a fé em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nós iniciamos este culto cantando o primeiro hino, que será transmitido para vocês. Convido a todos a dirigirem oração comigo, oração a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Eterno Deus, confesso que tentei esconder de Ti o mal que fiz. Tenho vivido para mim mesmo. Recusei-me a carregar as preocupações de outros e voltei as costas ao meu vizinho necessitado. Ignorei as dores do mundo e passei indiferente pelo faminto, pelo pobre, pelo oprimido. Tentei justificar as minhas ações e atitudes fugindo da Tua vontade manifesta. Senhor, perdoa os meus pecados pela Tua graça e livra-me do meu egoísmo, para que eu possa escolher a Tua vontade e obedecer aos Teus mandamentos. Eu oro mediante Jesus Cristo, Teu Filho,
meu Senhor. Amém. Queridos irmãos, todo aquele que confessa os seus pecados a Deus tem a promessa de Deus, de que Ele ouve a tua confissão e de que Ele perdoa os teus pecados pela sua inteira graça, não por merecimentos nossos, mas porque Jesus Cristo foi sacrificado para isso, para nos reconciliar com Deus. Por isso, se tu ora com sinceridade, se tu confessa os teus pecados a Deus e crê em Jesus Cristo, todos eles estão perdoados, pela graça de Deus. Amém. Fazemos a leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 1. Salmo 1 nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui o salmo de hoje, nós oramos a Deus. Onipotente Deus, em cuja presença os anjos ocultam os seus rostos sob o véu, reconheço a tua glória com reverência e amor e te adoro, Pai, Filho e Espírito Santo, eterna Trindade. Ao começar este dia, no teu santíssimo nome, assegura a tua graça renovadora para todos os dias futuros. Ouve-me, Pai, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor. Amém. Cantamos o próximo hino, A Tua Palavra é Semente. A tua palavra é semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra, e tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia o fogo do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Depois que a semente germina, produz lindos ramos em flor. Depois vem nascendo os frutos, de muito agradável sabor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor.
A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. O meu coração dará frutos com a tua palavra, Senhor. Nós cremos, por isso falamos da tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, tua palavra é amor. Primeira leitura bíblica para o dia de hoje é 2 Coríntios 5, de 1 a 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 17. E assim diz a palavra de Deus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta é a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E neste momento nós fazemos a leitura do Santo Evangelho, que está registrado em Marcos 4, de 26 a 34. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao versículo 34, e assim está escrito no Santo Evangelho. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia,
e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje, que também servirá de base para a mensagem. Que a graça e o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com todos no meditar da sua palavra neste momento. Começo dizendo que o que já é sabido, Jesus era um excelente contador de histórias. E ele sabia que, contando histórias, ele conseguiria explicar melhor e fazer o povo entender os ensinamentos que ele tinha para dar. Na parte final do evangelho de hoje, o evangelista Marcos pontua que, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tem gente que pensa que não é necessário entender para crer. Mas Jesus não queria que as pessoas tivessem uma fé cega, sem compreensão. Ao contrário disso, Jesus contava várias histórias ou parábolas para facilitar ao máximo a compreensão do que ele queria dizer ou ensinar para as pessoas. É claro que a Bíblia tem muitos mistérios, como, por exemplo, a Trindade, a onipotência de Deus, mas em questão de ensinamentos básicos da fé, Jesus fazia questão de ensinar o povo e tentar mostrar de maneira mais fácil possível o que ele queria ensinar. Nesta ocasião, Jesus quer ensinar aquelas pessoas sobre o reino de Deus. Então ele contou para eles mais uma parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas que atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. É claro que o grão de mostarda, nós sabemos, não é a menor de todas as sementes, mas para a época e para a compreensão do povo, novamente, tentando facilitar para o povo, Jesus usa o grão da mostarda que, para o consenso geral, era uma semente minúscula, muito pequenininha. Jesus traz um mistério muito interessante nessa parábola para fazer aquelas pessoas pensarem. Um minúsculo grão, com uma força misteriosa, dá origem a uma planta grande o suficiente para fazer pássaros se abrigarem nela. Essa semente não depende de quem plantou para brotar. Ela não depende de quem a plantou para crescer e se desenvolver.
Tudo acontece misteriosamente, debaixo da terra. E depois que ela sai da terra, ela continua a se desenvolver, independentemente da ação de algum ser humano. Certamente aquelas pessoas refletiram nas palavras do Mestre, mas, para explicar melhor ainda, mais uma vez, Jesus propõe uma parábola que se relaciona à terra e à semente, para continuar a ensinar sobre o reino de Deus. Nesta outra parábola, que na verdade Jesus conta antes, Jesus quer mostrar que o ritmo de crescimento do reino de Deus pode ser lento, pois, como o agricultor semeia e aguarda com paciência, a semente vai germinando e crescendo lentamente. Deus age, garantindo o sucesso da colheita ou da missão, mas é independentemente de qualquer ação humana. Assim como o agricultor, nós que falamos do Evangelho para as pessoas, não podemos desanimar. Devemos continuar em esperança e fé, sabendo que um dia, no tempo de Deus, a semente vai germinar. Ela vai se desenvolver e ela vai crescer para a honra e para a glória dele. A obra será realizada, mas não conforme nós queremos, e sim conforme a vontade de Deus. Jesus era um bom contador de histórias. Eu não sou tão bom assim, mas eu vou tentar contar uma história aqui para tentar exemplificar também o que Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas. Conta uma história que um homem morava numa cidade grande e ele trabalhava numa fábrica. Todos os dias ele pegava o ônibus às 6h15 da manhã. Ele viajava 50 minutos até o trabalho dele. À tardinha ele fazia o mesmo percurso, voltando para casa. No ponto seguinte de que ele entrava, subia uma senhora, uma mulher, que procurava sempre sentar na janela do ônibus. Depois que ela sentava, ela abria sua bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem inteira jogando alguma coisa para fora do ônibus. Um dia, o homem reparou na cena. No dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, o homem sentou-se do lado daquela senhora e não resistiu. E ele perguntou: "Bom dia, senhora. Desculpe a minha curiosidade, mas o que a senhora joga todo dia para fora da janela do ônibus?" "Bom dia", respondeu ela. "Eu jogo sementes." "Sementes? Mas sementes do quê?" perguntou o homem. "Eu jogo sementes de flores. É que eu viajo neste ônibus todos os dias. E eu olho para fora e a estrada é tão vazia. Eu gostaria de poder viajar vendo flores coloridas. Imagine como seria bom." "Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto? São esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos? A senhora acha que essas flores vão crescer aí, à beira da estrada?" "Eu acho, meu filho", respondeu a senhora. "Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo elas vão brotar." "Mesmo assim", falou o homem novamente, "elas demoram para crescer, elas precisam de água." E a mulher respondeu: "Olha, eu faço a minha parte. Sempre existem dias com chuvas. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Elas não terão chance." Dizendo isso, a senhora virou-se para a janela aberta e recomeçou o seu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que aquela senhora já estava meio caduca. O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto. Ele olhou para fora e viu margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, perfumada, linda. O homem se lembrou da senhora. Procurou aquela senhora no ônibus e não encontrou.
acabou perguntando para o cobrador do ônibus, que conhecia todo mundo: "E a senhora das sementes?" E o cobrador respondeu: "Pois é, ela morreu de pneumonia no mês passado." O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela, lembrando daquela senhora. Quem diria? As flores brotaram mesmo, ele pensou. Mas do que adiantou o trabalho daquela senhora? O homem continuou pensando. A coitada morreu e não pôde ver esta beleza toda. Nesse instante, o homem escutou uma risada de uma criança. No banco da frente, um garotinho apontava pela janela entusiasmado: "Olha, mãe, que lindo! Quanta flor pela estrada! Como se chamam aquelas azuis?" Então o homem entendeu o que a senhora tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar aquelas flores que ela tinha plantado, a senhora devia estar feliz. Afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se em uma janela, tirou um pacotinho de sementes do bolso e continuou o trabalho daquela senhora. O segredo é não desanimar, é continuar em esperança e fé, sabendo que um dia, no tempo de Deus, a obra dele será realizada, mas não conforme nós queremos, e sim conforme o que Deus entender que for melhor, na hora que ele entender que for a hora certa. Quantas pessoas nós ouvimos contando histórias de que falaram do evangelho para um parente, para um amigo, para um vizinho, e a pessoa nunca deu ouvidos, e lá no leito de morte, a fé floresce, a pessoa se lembra das palavras e ela vem a crer. Quantas pessoas falam incansavelmente por anos sobre o evangelho, sobre o amor de Deus para as pessoas, e elas morrem sem ver resultados, mas a semente foi plantada. E mesmo que essa pessoa não veja o resultado da sua pregação, as pessoas vêm a crer. Deus nos deu a missão de semear. Ele não deu uma hora propícia e nem mandou escolher um terreno fértil para isso. Nós não somos capazes de julgar se um terreno é fértil ou não. Não podemos e não sabemos julgar o coração das pessoas a quem nós falamos do amor de Deus. Esse trabalho é de Deus. Se não semearmos, estaremos privando muitas vidas de conhecer a graça de Deus revelada na cruz. Jesus Cristo, nosso Salvador. Se não semearmos, estaremos negligenciando o nosso trabalho de cristãos. Estaremos negligenciando a obra que Deus deu para nós fazermos. Mas se falarmos, podemos descansar tranquilos, que o Espírito Santo de Deus agirá no coração certo, no tempo certo, na hora que Ele achar propício. A fé que tu tens, a fé que eu tenho, foi semeada por alguém. Ela foi regada e cuidada pelo Espírito Santo. E agora ela frutifica em palavras e ações que levam outras pessoas a crer. Por isso, querido irmão, que a alegria da salvação transborde em teu coração, inundando a vida de muitas e muitas pessoas que Deus colocar na tua vida. Amém. Nós cantamos o próximo hino e logo após nós nos dirigimos a Deus em oração.
Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão-nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Querido irmão, te convido a orarmos a Deus. Erga seus pensamentos em oração comigo e vamos conversar com o nosso Pai Celeste. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso e Eterno Pai, por Tua palavra criaste céus e terra, e por Tua bondade sustentas e preservas a Tua criação. Obrigado porque Teu Filho, nosso Senhor, nos reconciliou contigo através da Sua morte na cruz. Santo Pai, desde o batismo vens semeando em nós a Tua palavra. Por Tua graça e sem merecimento nosso, ela nasceu e nos tornou Teus filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Que a ação do Espírito Santo torne nosso coração terra fértil para brotar, crescer e produzir muitos frutos da fé. Livra-nos do endurecimento do coração que impede que a Tua palavra tenha progresso em nós. E para não enfraquecermos na fé, desperta em nós o interesse para o estudo constante da Tua palavra, a Bíblia. Que o Teu Santo Espírito continue abençoando o semear do Evangelho por todo o mundo. Usa-nos como instrumentos desta obra, para que muitos cheguem à fé salvadora em Jesus Cristo. E quando virmos pouco ou nenhum resultado da palavra semeada, lembra-nos da Tua promessa de que ela não voltará vazia. E para com aqueles que semeiam a discórdia, a mentira e a subversão à Tua vontade, ajuda-nos a testemunhar a Tua verdade com amor, coragem e firmeza na fé em Jesus. Preserva, Senhor, a liberdade política e religiosa em nosso país, para que o Teu Evangelho seja pregado livremente. Abençoa a nossa querida IELB, seus pastores e membros, nosso Seminário Concórdia, seus professores e estudantes, para que todos sejam empenhados no compromisso de semear a Tua palavra, para que muitos saibam o quanto é maravilhosa a Tua graça. E nestes tempos inquietantes em que vivemos por causa da pandemia, dá-nos esperança de cura e certeza da Tua paz.
Alivia os sofrimentos daqueles que foram atingidos por esta e outras doenças, e conforte o coração de quem sofre a dor do luto. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor da colheita, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Querido irmão, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com a bênção do Senhor, nós terminamos o nosso culto, a nossa meditação deste domingo. E convido a todos a continuarem meditando na palavra do Senhor e testemunhando, semeando desta forma o santo evangelho da graça de Deus para todas as pessoas que Deus colocar no teu caminho. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e cante comigo o último hino e assim nós nos despedimos neste dia. Uma abençoada semana para todos. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens cá também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.